Antes da gente já entrar nas mudanças, alterações da lei, eu gostaria que a senhora falasse para nós. A impressão que eu tenho é que muitos anos demorou para que acontecesse alguma alteração dessa lei. Isso é fato? É verdade. A lei, o texto original da lei entrou em vigor em 1991 e há 18 anos não tem alteração, né? O texto original ele foi criado para dar uma garantia maior para o locatário, tá? Mas assim, diante de processos muito demorados, diante de uma série de problemas com fiadores, houve essa necessidade de modificar de forma a modernizar as relações locatícias, né? E então foi editada uma lei em dezembro do ano passado, que entrou em vigor dia 25 de janeiro de 2010 e altera o texto original da Lei de Locações. As pessoas já estão totalmente por dentro dessas alterações ou ainda estão começando a entender o que aconteceu? Não. As pessoas fazem muito equívoco ainda e tem muita coisa para ser esclarecida. Como advogada, aos seus olhos, as mudanças são positivas? São positivas. As mudanças visam principalmente dar uma agilidade para o processo de despejo, que era um processo muito demorado e se espera que seja agora um processo mais ágil. E além disso, uma outra grande modificação é quanto à questão do fiador. Ou seja, com a lei nova, o fiador já não estará tão preso ao contrato quanto era antes. Importante para quem é fiador, né? Vamos lá. Algumas alterações que eu pesquisei, eu vou pedir para a senhora explicando para a gente, Claro, tá? claro. Como era e como mudou a questão da exoneração do fiador. Bom, a exoneração do fiador ela não era tratada pelo texto original da lei, tá? Agora, com a modificação, ela vem expressa. Então, antes era necessário ou um acordo que o fiador, para sair do contrato, ele precisava do consentimento do locador. Ou era necessário um processo. Mas no prazo previsto, prazo determinado do contrato, era muito difícil ele conseguir se desligar do contrato, tá? A nova lei trouxe hipóteses expressas de exoneração para o fiador em dois casos. O primeiro caso é quando o contrato vence, né? Então aquele prazo determinado do contrato vence. Se o locatário permanecer no imóvel, essa locação é prorrogada por um prazo indeterminado. Nesse prazo de prorrogação, o fiador poderá se exonerar e agora, mediante uma simples notificação que o fiador vai fazer ao locador, e ele permanecerá responsável por mais 120 dias. Ou seja, não precisa mais de processo. Isso torna muito mais fácil a exoneração do fiador, né? Mesmo com as mudanças feitas, o que a senhora como advogada indica? A gente sabe que existe o depósito, existe a questão do fiador, e eu não sei se é exatamente esse o nome, mas a gente fala como banco fiança. Existe o seguro fiança? Existe algo mais indicado? O mais indicado, sem dúvida, é o seguro fiança. O seguro fiança, ele também demonstra uma modernização também da garantia locatícia. O seguro fiança é ótimo, excelente para o locador, porque existindo uma inadimplência, o proprietário vai passar a receber em dia os valores, porque a seguradora vai começar a pagar. Se o locatário não paga, a seguradora assume essa obrigação e faz todos os pagamentos em dia. Tá? Em contrapartida, se fosse um fiador, na maioria das vezes ele só recebe ao final do processo. Então, assim, é uma garantia muito boa para o locador quanto à segurança. Né? E para o locatário também é bom, por quê? Porque ele não precisa pedir favor para ninguém. Ele faz o seguro fiança, ele parcela o valor do seguro fiança. Ele praticamente tem um fiador à disposição, digamos assim, que seria o seguro fiança. Sim, né? ele faz isso pagando o valor do seguro, que por ano o valor é em média de 130% da locação. Então ele vai pagar um pouco mais do valor mensal e poderá parcelar e fazer para o ano todo, né? O locador paga alguma coisa para utilizar o seguro fiança? Não, quem paga é o locatário, porque é o locatário que tem que oferecer a garantia para que seja feita a locação. Então, enquanto, por exemplo, o locador está recebendo, independente do locatário estar pagando ou não, ele não deve nada ao banco fiança. O banco fiança vai se acertar com o locatário que está inadimplente. Justamente. Então, vamos lá. Outra questão que é despejos por falta de pagamento. O que muda de acordo com a lei? Desculpa, deixa eu só voltar para a segunda hipótese da exoneração. Claro. A segunda hipótese é
Quando o casal se separa, então, por exemplo, um sai do imóvel e o outro permanece. Nesse caso, mesmo durante o prazo do contrato, o fiador pode se exonerar. Para evitar, por exemplo, que era comum, era quando se separava e o locatário saiu do imóvel e o fiador, por exemplo, era o pai do locatário. O sogro continuar garantindo a locação da ex-nora. Então, para evitar esse tipo de coisa. Muito Então, importante. são duas hipóteses de exoneração. Muito importante para questões do dia a dia. Às vezes a pessoa, ela não se atém a isso na hora de alugar um imóvel, enfim. Mas essas questões acontecem e depois são complicadas, né? Foi. Vamos lá, então. O despejo por falta de pagamento, o que mudou? O despejo, o procedimento vai ser mais rápido, tá? A citação, então, citado, ele já pode ter a opção de purgar a mora, ou seja, pagar durante o processo e não ter o prosseguimento do despejo. Isso vai ser mais rápido, porque citado ele já pode pagar antes, já deve pagar antes. Ele poderia pedir uma autorização, essa autorização ainda ia para o juiz para analisar, ou seja, essa modificação deve implicar aí 4 meses de processo poupado. Então, já uns 4 meses mais rápido. O despejo propriamente. Então, antes eram necessários 2 mandados. Um mandado para desocupação voluntária e, se não fosse desocupado o imóvel, era expedido um outro mandado de despejo, aí sim coercitivo. Agora o mandado é único, né? Então vai despender menos diligências e também deve ser já um processo mais rápido, também se especula mais uns 4 meses de processo, aí a menos, né? Então, o que nós especulamos, vamos ver como é que o judiciário vai atuar, né, com essa mudança da lei, mas o que se especula é que um processo de despejo que demorava uma base de 12, 14 meses, vai passar a demorar metade, de 6 a 7 meses. Totalmente positivo, né? Sim. É mais seguro a pessoa, tanto o locador quanto o locatário, procurar uma imobiliária do que fazer as coisas ou de boca, ou até mesmo com um contrato que essas duas partes estabeleceram? O que é mais indicado? Não, é mais indicado que se procure um especialista, seja uma imobiliária, seja um advogado, enfim, algum profissional do ramo que vai orientar e até mesmo com as modificações da lei, vai adaptar o contrato. Isso é importante, adaptar, seja o contrato antigo quanto os novos, adaptar a nova lei para que dê mais garantias. E eu acho que é algo que a senhora falou, então, me faz também lembrar que quando a pessoa procura uma imobiliária, ela tem que procurar ver se tem um advogado responsável, alguém que realmente entenda do assunto, senão não vai adiantar muito, não é, doutora? Sim, que dê toda a instrução. E às vezes até no decorrer da locação, é necessário adotar uma série de providências e o profissional da área vai saber orientar corretamente. E contratos de boca? Nós éramos amigos, nós somos parentes. A senhora recebe muitos problemas que poderiam ter sido evitados? Sim. Não orientamos o contrato verbal, né, o dito contrato verbal, porque é muito difícil você fazer uma prova quanto ao contrato verbal. Ele existe, né? Ele é legal, a lei regula, mas não é o indicado, sem dúvida nenhuma. Não. Como você vai provar que foi combinado antes, né? Cada um fala uma coisa. Porque, veja, existe distinção quanto ao prazo do contrato. Então, se você tem um contrato de 30, residencial, por exemplo, de 30 meses ou mais, é regulado de uma forma, o contrato de prazo menor é regulado de outra forma. Então, você já começa como regular essa locação se não se sabe exatamente o prazo. Né? Então, não é indicado de forma nenhuma.